Muito bem, pessoal. Alô todos, sejam todos muito bem-vindos, especialmente o nosso convidado de hoje, o Ernesto Rodrigues, nosso grande amigo já há um ano e meio. Não sei se você lembra da data, Ernesto, mas a primeira vez que nós falamos aqui nessa online foi em novembro de 2024, né? Eu, Quando eu havias lembro lançado o o dia, não lembro, primeiro. mas o encontro. Isso aí. Havias lançado o primeiro volume da trilogia sobre a Rede Globo, que foi o que nos motivou a te buscar para uma conversa que foi espetacular. Não é um exagero, tá, de linguagem, de Muito obrigado. substantivação, de adjetivação aqui, Ernesto, mas realmente o pessoal gostou muito e todos disseram ali que ao final ficou aquele gostinho de quero mais. Né? Então nós estamos aqui, né? Queremos mais. Não só porque de Volta, lá para cá o Ernesto já lançou o segundo volume e agora, no final do volume. mês, ou no começo de maio, né, Ernesto, sai, enfim, o terceiro volume desta obra espetacular, certamente, sobre a história, a trajetória, as vitórias e agora a decadência da Rede Globo. Então, Ernesto, tem N assuntos que a gente poderia começar a falar aqui, tá? Mas vamos iniciar a nossa conversa dando rolando a bola para você. Está pronto, então, a trilogia e está sendo lançado o terceiro volume sobre a Rede Globo. Sim, José Vieira. Olha, muito obrigado. É do fundo do coração. Foi um prazer mesmo conversar com vocês em 2024. Inclusive, reencontrar meu grande amigo Lanzetta, que já vi que já está aí. Né? Assim, eu acho que foi uma oportunidade muito boa de conversar com gente do ramo, que fez perguntas muito pertinentes, entendeu? E digamos que perguntas assim na frequência dos livros que eu fiz. E é com muito prazer que eu digo que eu terminei o terceiro volume, que está pronto. Aliás, vocês são a primeira conversa que eu tenho sobre o terceiro volume. Tá? Eu não conversei com ninguém ainda. A partir de a partir aí de meados, assim, a partir lá para o dia 20 desse mês, a gente vai começar a distribuir a versão digital, já vai estar disponível na Amazon e por aí vai, e até o final do mês a versão impressa do livro do terceiro volume saiu. E aí eu tenho uma informação que eu não sei se eu digo, se eu digo com preocupação ou com orgulho, mas é o seguinte, é que o terceiro volume ficou maior ainda do que os outros dois, assim, ficou com mais de 800 páginas, entendeu? Então, no mundo de hoje, é quase um sacrilégio, um absurdo, um crime você dizer que lançou não só um livro com mais de 800 páginas, como se lançou outros dois anteriores com 700 cada uma. Nesse mundo de mensagens super reduzidas e enxutas, mas eu tenho para mim só um consolo, que é o de que quem lê os livros, os dois primeiros, me diz, os depoimentos que eu tenho, o testemunho que eu tenho, é que são livros muito gostosos de ler, são livros atraentes, que não são chatos. Então, quer dizer, e eu digo assim, que eu fiz a mesma coisa que eu fiz no 1 e o 2, eu fiz agora, só que agora compreendendo esse período a partir de 98 até os dias atuais, incluindo, inclusive, o episódio famoso aí agora já do PowerPoint da Globo News, né? Que foi a última coisa que eu inseri na parte de jornalismo do livro, entendeu? Mas Teve eu queria tempo ficar. ainda? Teve tempo Não, ainda de incluir esse episódio? porque eu já tinha, ali em dezembro e janeiro, eu terminei o epílogo do episódio, o epílogo do volume 3 da trilogia. Tem umas 70, 80 páginas, dividido em 4 episódios. E, e aí, a partir de final de janeiro, e ao longo de fevereiro, fui fazendo aqueles ajustes, né? Revisão e tal, tal. E o fato é que agora está prontíssimo, o caderno fotográfico está pronto. Eu estou louco para ver. Eu devo receber, talvez hoje ainda, da editora, o PDF com a versão digital bonitinha pronta, entendeu? E antes de passar a palavra de vocês, eu queria dizer o seguinte: primeiro, que vocês, por favor, não tenham o menor constrangimento, a menor hesitação de perguntar o que quiserem sobre o livro, porque uma coisa que me marcou muito desde que eu lancei o primeiro livro
é uma certa... Eu vou dizer para vocês assim, com toda a sinceridade, eu não tinha expectativa de que a esquerda pudesse receber o livro aplaudindo, mas, assim, o que eu sinto em muitos colegas de esquerda é que é uma espécie de uma preguiça, vamos dizer assim, para não dizer covardia ideológica, pegar, peraí, tem um livro que foi feito com mais de 500 depoimentos sobre tudo, todos os episódios polêmicos da TV Globo estão sendo tratados nesse livro, e as pessoas não querem nem conversar sobre o que foi dito, assim, nem para dizer o seguinte, esse cara é vendido, foi comprado, entendeu? Então, ou nem para dizer, sabe, é impressionante como é que as pessoas estão fingindo que, acho que por conta dessa polarização que existe atual, eu estou numa espécie, o livro, a trilogia está numa espécie de limbo. Eu confesso isso para vocês aqui, porque vocês já me entrevistaram e sabem de tudo que eu já falei, já conhecem o trabalho do livro e a gente conversou. Então, eu estou fazendo esse depoimento inicial aqui, dizendo o seguinte: olha, não hesitem, perguntem tudo que quiserem perguntar, tudo que possa parecer. Não vou, será que ele vai ficar chateado de eu perguntar isso? Não. Façam todas as perguntas, por favor, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom? Sobre todos os aspectos, tá? Começando então, pelo fim, então, posso perguntar? Pode perguntar. Qual é a tua interpretação que tu dás já para o PowerPoint que tu falaste aí durante a tua apresentação? Bom, veja bem, o PowerPoint tem vários significados para mim. O primeiro deles é o estritamente jornalismo. Eu trabalhei em televisão há quase 20 anos e para mim, quando eu vi aquilo ali é casa de produção, assim, não pode fazer um negócio daquele. Quando eu vi aquele PowerPoint, e até não tenho a menor pudor de dizer isso, até porque, como vocês sabem, eu conto isso na primeira página do primeiro volume, eu fui demitido da TV Globo. Tecnicamente, estava certo, nunca questionei isso, porque eu cometi um erro muito sério. E eu acho que foi o caso do que eu sei. Eu tenho fontes, que eu diria, importantes, e nas quais eu confio dentro da TV Globo, que me contaram o que está no livro, o que está no episódio. É claro que isso foi um registro final no epílogo de jornalismo dentro do epílogo, tá? Quer dizer, eu achei que era bom colocar isso, porque isso vem depois de algo que eu também contei, que foi a maneira como a TV Globo cobriu a tentativa de golpe e o julgamento do Bolsonaro, entendeu? Eu achei que foi até bom colocar esse contraponto, e eu fiz um registro. Você quer falar? Não. Não, tá. Eu fiz um registro disso no livro. Então, o registro que eu tenho é baseado em informações de pessoas que têm, que são pessoas que têm poder dentro da Globo e são pessoas que nunca me decepcionaram como fontes. Então, o que foi dito e vai estar no livro é que isso foi um erro de uma editora jovem, inexperiente, e isso foi o que foi dito para mim. Tá? Isso foi interpretado como... Aí eu perguntei para a fonte, eu falei assim, vem cá, mas isso é muito grave. Isso que foi feito é muito grave, isso tem que ser demissão, isso, pô. Aí a avaliação da fonte é o seguinte, é que seria muito injusto demitir a editora, que ganha um salário pequeno lá, que é recém-formada e tal, por um erro que, dentro da emissora, dentro da estrutura da direção de jornalismo da TV Globo, foi considerado o que eles chamaram de um erro de processo. Ou seja, não passou por ninguém aquilo, inclusive pela Andréa Sadi. Então, isso aí é o que vai estar no livro. Aí você me perguntou, Eugênio, o que eu acho desse episódio. Então, esse episódio também é um sintoma de quanto a Globo não conseguiu resolver o maior problema da história editorial dela, que é a relação dela com o PT e com o Lula. Entendeu? Quer dizer, isso é um claro exemplo de como ela chega aos 60 anos e, embora tenha tido um papel importante, que eu mostro no livro, nos 3 volumes, na área de jornalismo, inclusive de momentos importantes, como a cobertura da tentativa de golpe, como a atitude da TV Globo durante a pandemia, é inquestionável, junto com os outros veículos de imprensa. Quer dizer, tem vários momentos em que fica claro, que eu deixo claro no livro, que o jornalismo deu um show, 11 de setembro, por exemplo, a cobertura, e por aí vai.
Agora, ao longo dessas 3 décadas em que a TV Globo o turning point, o ponto de virada foi exatamente na eleição de 2006, quando o Lula foi reeleito e a Globo, como digo numa legenda da foto, que eu pus assim, a Globo mandou o jornalismo da emissora mirar e atirar à vontade no Palácio do Planalto. Ou seja, a partir do momento em que o Lula foi reeleito e com a chegada do mensalão, a Globo resolveu fazer oposição ao governo Lula, aos governos petistas desde então. E usou, e aí que eu tento mostrar isso ao longo do volume 3, nos vários episódios de jornalismo, e fez uma coisa que é fruto um pouco da inexperiência, da visão que eu acho que foi equivocada do Ali Camel de considerar a TV Globo um veículo como o Jornal Globo, em que você faz um jornal para, sei lá, vamos botar aí 300 mil pessoas, que tem mais ou menos um pensamento político mais ou menos homogêneo nesse grupo, e usar o Jornal Nacional, que sempre foi um veículo de toda a sociedade, por mais que ele seja privado, o Jornal Nacional é uma espécie de BBC, vamos dizer assim, do ponto de vista de importância para o país. Então, quer dizer, o grande erro que a TV Globo cometeu, e isso acho que fica muito claramente demonstrado ao longo desse volume 3, e aí a gente pode entrar em detalhe, como vocês quiserem, em cada campanha lá ao longo da Dilma, as disputas todas eleitorais, o que a Globo fez. Ao longo desse processo todo, o grande problema foi isso. A Globo fez um jornalismo de oposição, ignorando que ela é um canhão que não é o Globo, que não é a Folha, que não é o JB, que não é nenhuma revista. A Globo é um canhão poderosíssimo e deu no que deu, entendeu? Então, eu acho que, respondendo essa longa pergunta, essa longa resposta minha, Eugênio, eu digo o seguinte: esse episódio mostra o quanto está longe o dia em que vai haver um relacionamento menos conflituoso, menos hostil, menos desconfiado entre a esquerda, e particularmente o PT e a TV Globo. Tá? Então, quer dizer, qualquer coisa que acontece na TV Globo é motivo de altíssima desconfiança nesses setores todos, e com razão, entendeu? E com razão por causa do tipo de postura editorial, e aí eu quantifico isso durante o livro, quando eu vou falar de como é que foi a cobertura das campanhas de 2006, depois de 2014, sabe, e todas as coberturas, governo Dilma, impeachment, Lava Jato, mensalão, isso tudo, quer dizer, como é que eu mostro no livro como é que, muito além do jornalismo, a TV Globo fez a chamada cobertura contrária, de oposição, entendeu? Usando o canhão que ela tinha. Estou falando demais, perguntem mais, por favor. Você tem muito a falar, muito a dizer. E aí até aí é uma fluência extraordinária. Então, vamos em frente sempre com essas grandes histórias. E esses episódios aí recentes não, já que se arrastam nos anos, desta resistência forte da Globo à figura do Lula e do que ele representa, isso estaria dentro da explicação dessa lenta e gradual decadência da Globo, que cada vez se acentua mais. Eu vou relembrar, na nossa conversa anterior, você falou num episódio importantíssimo, que foi o fato de a novela Selva de Pedra ter 100% de audiência no Rio de Janeiro no seu último capítulo. O que é o grande, maior exemplo daquele quase monopólio que na época a Globo exercia, que foi ao pouco, né, se desfazendo, se liquefazendo, e hoje mesmo o Jornal Nacional está muitíssimo longe daquela grande audiência que ele já teve. Como é que você faz a leitura desta trajetória no seu livro, certamente neste terceiro volume? Vamos lá. Eu acho que a marca desse terceiro volume é exatamente tentando responder isso que você acabou de perguntar, em cada área da TV Globo. Quer dizer, o que eu acho que aconteceu, dando uma resposta, primeiro uma explicação, uma resposta muito geral. Eu acho que a gente tem agora, 2026, passados 26 anos desde a virada do século, o que a gente tem hoje é uma espécie de
aquela famosa história do copo meio vazio, meio cheio, entendeu? Se você olhar por um lado, a TV Globo, e aí não é só a TV Globo, é a TV aberta toda, tá? A TV aberta, como plataforma de informação, ela, nos últimos 30 anos, ela vem tendo uma perda histórica para a internet, para as plataformas digitais. E isso é inexorável, entendeu? Quer dizer, isso é algo assim, ela chegou na virada do século, às vezes com novela dando 60, 50 pontos, e hoje o nego solta foguete lá quando dá 27, 28, entendeu? Novela. O JN fica abaixo, é isso. Quer dizer, então, olhando por esse lado, é um copo que está vazio, quer dizer, meio vazio, né? Agora, olhando por um outro lado, é um copo que está meio cheio, por quê? Porque se você olhar hoje, você olha o mercado, a Globo continua sendo o mais poderoso veículo de comunicação do país, a Globo continua sendo a detentora da maior fatia da verba publicitária do país, a Globo continua tendo um impacto muito maior que o streaming, que todo mundo acha que é incomparavelmente maior. Quer dizer, qualquer filme que bombe no streaming, na Netflix ou na Amazon, mas não chega nem perto da audiência que uma novela das 8 tem. Entendeu? É uma coisa incomparável. Existe, inclusive, um problema de métrica atual, que antigamente você tinha um Ibope. Agora, como medir a audiência na internet? Quer dizer, é um clique, é você ficar um minuto e depois sair, ou ficar até o fim do programa? Quer dizer, antigamente o Ibope fazia isso. O Ibope você tem ainda, aliás, o Ibope, que agora canta Ibope, é o nome do instituto. O Ibope, o que ele faz? Ele pega uma audiência do começo ao fim e vai assim, ele começa com 20, sobe para 23, fica em 23, cai para 20 e tal, aí chega no final, aí tem uma média de quanto? De 22. Aí pronto. Quer dizer, isso significa o seguinte, que se mediu a audiência inteira do programa. Quantas pessoas viram? A Netflix e o streaming, eles não informam quanto tempo as pessoas ficam nos filmes, quantas pessoas desistem de ver, entendeu? Então, hoje nós estamos vivendo um momento de transição muito complicado, que essa questão da métrica é importante. Mas, independentemente disso, tentando responder a sua pergunta, a parte do copo cheio é o seguinte, que a Globo continua sendo poderosa do ponto de vista de meio de comunicação influente, tão poderosa que continua vigiadíssima por todo mundo, pela esquerda e pela direita. Eu não acho que os problemas da Globo com o PT, você perguntou, no meio da sua pergunta, você fez assim, você acha que é por causa desse comportamento que a Globo... Não, sinceramente não. Sinceramente não. Queria até que fosse, mas não é por isso. Quer dizer, é por causa do comportamento que eu considerei assim, muito equivocado. Porque é o seguinte, o Jornal Nacional, eu já comparei isso, assim, é como um Boeing, você leva muita gente, você não pode fazer movimentos bruscos com ele, nem pode querer parar em todos os lugares. Sai com um Boeing, com um Airbus ou um Boeing lá de Lisboa e você vem para o Brasil, você desce no Rio ou desce em São Paulo. Aí depois cada um vai para o seu lugar. Entendeu? E o Jornal Nacional é isso, ele leva todo mundo junto. O que o JN fez, do ponto de vista de cobertura política, foi começar a olhar só um lado, só o lado dos brasileiros que não gostavam, que eram contra a corrupção e que eram antipetistas, entendeu? E com isso ele fez uma coisa que foi quase que um crime, eu digo. Ele jogou fora um patrimônio de audiência que ele tinha, isso antes da virada do século, em que todo mundo, sendo de esquerda, de direita, né, acabava assistindo o Jornal Nacional, né, e ficava ali olhando, discutindo e tal, mas assistia, entendeu? Então não acho que seja o jornalismo a causa. Acho que é um processo tecnológico. Nós temos hoje o YouTube, temos o TikTok, temos as plataformas de streaming. Então, assim, é um mercado completamente diferente, se bem que, por isso que eu estou falando que a gente acaba falando muita coisa, eu tenho muita coisa para falar, você tem razão, é porque é o seguinte, a TV aberta tem um poder no Brasil que não tem em nenhum outro lugar no mundo. Assim, por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros não tem dinheiro para pagar essa quantidade de streaming. Entendeu? Assim, ninguém tem dinheiro para ficar pagando Netflix, Amazon, Apple e Disney. Ninguém tem dinheiro para isso. Então,
são dezenas de milhões de brasileiros que continuam assistindo só TV aberta, que era gratuita e sustentada por publicidade. Entendeu? Então, quer dizer, então nós temos uma situação no Brasil muito atípica, em que a TV aberta, vide TV Globo, assim como a majoritária, continua sendo muito importante. E, nesse sentido, é o copo meio cheio que eu estou falando. Vamos parar por aí para vocês perguntarem mais. O Carlinhos quer falar, tem que abrir o teu microfone, depois o Márcio, tá? Vera, tu me ouve? Polidoro, o Carlinhos vai falar agora, depois Não, o não, Márcio. só quero saber se tu me ouve. Sim, te Tu ouvimos. me ouve? Tu me vê? Sim, tu senhor. me vê? Perfeitamente. Que legal. Eu estou bem? Estou bonito? Né? Tchau, Polidoro. Deixa o Carlinhos falar. Fala, Carlinhos. O teu microfone está com problema, Carlinhos. Nós não estamos te ouvindo. É o Carlos Miller que está aqui, é isso? É o Carlos Miller, Não estou ouvindo. Não, tá com problema, Carlos. Realmente o teu. Talvez tu tentar passar para o celular ou resolver o problema de audição. Enquanto isso, fala o Márcio Pinheiro, nosso jornalista e escritor. Diga, Márcio. Boa noite. Agora, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Bom, você fez essa análise aí da Rede Globo, até esse comparativo, dos últimos 40 anos. Eu queria te pedir que tu focasse em algumas pessoas, que, a meu ver, são pessoas-chave nesse processo. Então, a gente podia começar. Eu queria um comparativo teu, pegando o Armando Nogueira, o curto período do Alberico, o longo período do Evandro, e aí esses dois períodos finais aí, que é o do Schroeder e logo depois do Ali Campbell. Me dá mais ou menos um panorama de quem é que teve um efetivo poder aí, quem é que era mais ou menos o porta-voz do pensamento do doutor Roberto, algo por aí, então. Faço isso com prazer, Márcio. É o seguinte, porque eu acho que essa é uma questão que muita gente, nossos colegas de imprensa, não tem o menor interesse de ver as diferenças, as nuances de cada uma dessas administrações. Quer dizer, o Armando Nogueira foi o diretor de jornalismo da ditadura, no sentido de que ele foi impotente, foi o diretor que teve que cumprir a determinação do Roberto Marinho de não incomodar o governo militar, em nenhuma hipótese, e que fez o jornalismo possível, de um lado, do ponto de vista político, assim, eu diria raquítico, submisso, e eu repito, não por decisão do Armando Nogueira, mas por imposição da própria empresa, entendeu? Mas, de outro, qual foi a contribuição importante do Armando, que eu acho? O Armando foi o jornalista que é originário da imprensa esportiva, um cara de jornalismo impresso, que se interessou em conhecer o veículo televisão, se apaixonou pelo veículo televisão e foi um pioneiro no telejornalismo brasileiro, no sentido de entender como é que se faz isso, como é que se faz jornalismo. Esquece o lado da política nesse momento, mas assim, como se cobre um determinado fato jornalístico para a televisão. Então, o grande mérito, e eu acho que ele entra para a história da TV Globo e da televisão brasileira, é pelo fato dele ter sido aí sim, com muito incentivo do Boni, que era o superpoderoso vice-presidente de operações, com todo o apoio do Boni, de fazer um telejornalismo bom, assim, ainda que com todas as limitações. Isso para mim foi Armando, um cara que formou gerações de jornalistas de televisão, que tinha uma preocupação muito grande com o texto, que descobriu o poder da televisão, que ele costumava dizer que um piscar de olho, às vezes, é um editorial na televisão, e, entre outras frases dele, foi ele que comparou o Jornal Nacional com o Jumbo, com o Boeing, no sentido de ser uma coisa muito complexa, e ele que formou uma geração inteira de profissionais de telejornalismo, editores e tal, mas aí muito com o papel executivo da Alice Maria. Tá? Assim, ele delegou muito para a Alice Maria, que teve uma importância
imensa nessa época, que foi, inclusive, responsável por uma certa obsessão quase que doentia pela forma, pela beleza estética, pelo acabamento estético, sem se preocupar muito com o conteúdo, que foi um pouco aquela, digamos, foi a escorregada que a Alice deu, mas dentro do mérito que ela teve de criar um tipo de telejornalismo agradável, bem feito, bonito no sentido de qualidade, né? Bom, para não demorar muito, eu vou passar para o Alberico. O Alberico, o que foi? O Alberico foi o editor político que o Roberto Marinho queria para o momento em que a sociedade brasileira, que a ditadura acabou. Então, quer dizer, ele era o cara mais adequado para o Roberto Marinho, porque, diga-se de passagem, o Amanda não suportava os políticos, cobertura política, ele não gostava. O Alberico era o inverso disso. Ele era um rato da política, adorava ficar em Brasília. Eu conto isso no livro. Ele, inclusive, até, de certa maneira, se queimou por causa dessa obsessão dele com o jornalismo político, com a cobertura política. Qual foi a contribuição do Alberico? Foi a de certa maneira, dizer para todos os jornalistas da TV Globo o seguinte: a gente tem que dar furo também, a gente não pode ficar sentado aqui nessa coisa da hegemonia, a gente tem que dar na frente dos jornais. Eu quero fazer os jornais correrem atrás da TV Globo. Nesse sentido, ele fez uma injeção de um comportamento muito semelhante ao da imprensa escrita na TV Globo, que era todo mundo assim, não tinha concorrência, todo mundo vai lá, falia. Assim, às vezes o JB, a Estadão, a Veja, a Folha dava um furo, o Brasil inteiro não ficava sabendo. Aí a Globo, no dia seguinte, dava, se fosse o caso, dava notícia, citava, evidentemente, que foi o Jornal do Brasil, mas assim, o Alberico não. Só que qual foi o problema do Alberico? Ele cometeu o pecado mortal, que foi ele começou a achar que ele mandava na política da TV Globo, começou a incomodar principalmente os irmãos, os filhos, o Roberto Irineu e o João Roberto, e isso também eu mostro no livro, no volume 2, e ficou muito próximo ali da promiscuidade com certos políticos, posou muito em Brasília com uma espécie de uma claque dele, um grupo de jornalistas próximos a ele. Ele começou meio que se inflamar demais com o poder que ele tinha de botar ou não alguém, um político ou não, um governador, um senador, um ministro no Jornal Nacional, não. Isso aí chegou um momento em que incomodou demais os Marinho, os irmãos, e eles junto, aí você não pode separar isso de um momento que estava acontecendo na Globo como um todo, que era o momento em que os irmãos Marinho, os 3 irmãos, resolveram começar a falar: não, vamos nos livrar no sentido de nós temos que pegar e tomar conta da TV Globo no lugar do nosso pai e não deixar ela na mão do Boni. Então, nesse aspecto, os irmãos começaram a entrar mais na gestão da emissora, e foi quando eles chamaram o irmão mais velho dele, que era o Evandro Carlos de Andrade, que foi um diretor, eu fui testemunha disso, que eu comecei no Globo, foi um diretor que revolucionou o Globo. O Globo era um jornal muito ruim antes do Evandro. O Evandro profissionalizou muito o jornal, e ele foi para a TV Globo com todos os poderes. Nem o Boni, você estava perguntando de poder, assim, nem o Boni mexia com as decisões do Evandro, incluindo, por exemplo, quem vai ficar no Jornal Nacional no lugar do Cid Moreira e do Sérgio Chapolin. Quem decidiu foi o Evandro. O Boni queria outra solução, que eu conto no livro. Então, quer dizer, o que foi o Evandro? O Evandro, quando chegou com um preconceito muito grande contra jornalistas de televisão, começou a querer encher a TV Globo de jornalista originário de jornal e de revista. Aí viu que não deu certo, muita gente não deu certo e tal. Mas qual foi o grande mérito do Evandro? Eu diria para você, e eu estava lá nesse momento até ser demitido por ele, diga-se de passagem, foi o que aconteceu, Evandro. O Evandro profissionalizou, foi o período de maior profissionalização e autonomia da jornalística.
Foi um período em que a Globo se afastou da politicagem, ele não suportava a politicagem, então ele queria ficar. E nesse ponto foi até, de certa maneira, confortável, porque ele se afastou da cobertura política durante que governo? Fernando Henrique Cardoso, que era amigo dos Marinhos, que era tudo que os Marinhos queriam no comando da nação. Então, de certa maneira, também foi fácil para o Evandro não ficar cobrando uma cobertura muito combativa da Globo contra o governo, né? Porque o governo era do Fernando Henrique, uma pessoa que os Marinhos apoiavam explicitamente, entendeu? Mas ainda assim eu digo que foi um momento, e eu estava lá, como eu disse, foi um momento em que os jornalistas tiveram poder, no sentido assim, o editor-chefe do jornal hoje, o editor-chefe do Jornal Nacional, o diretor do Globo Repórter, tinha o do Fantástico, tinha um poder, tinha uma chancela garantida pelo Evandro, inédita, que nunca existiu e que depois nunca existiria mais, com a chegada do Ali, entendeu? Então, o Evandro, e eu diria o seguinte, se não fosse a doença que pegou o Evandro e ele morreu em 2001, uma espécie de uma leucemia que ele teve, eu acho que era um processo que ainda estava para se completar, no sentido de transformar a Globo, incluindo a cobertura jornalística da Globo, numa coisa mais profissional, mais equidistante, mais equilibrada, menos envolvida com a política. Só que o Evandro morreu. E quem foi para o lugar dele? Ali Câmio. E aí, desde já... Não foi? Desculpa? Schroeder antes do Ali. Não, perfeito. O Schroeder, mas o que aconteceu? Eu não citei o Schroeder, é quase que sintomático. Por que eu vou dizer isso? Porque quando foi decidido que seria o Evandro, quando foi os Marinhos decidiram que o sucessor do Schroeder, o sucessor do Evandro seria o Schroeder, nessa solução estava embutido o seguinte: o Schroeder vai mandar, porque não tem ninguém que conheça o telejornalismo da Globo como o Carlos Schroeder, e era verdade isso. Ele sempre foi uma máquina em termos de saber como é que funciona, tudo. Só que é o seguinte: a palavra editorial foi desde o começo do Ali Câmio. Então, quer dizer, houve uma espécie de uma divisão, uma espécie de, como diria o Hélio Gaspari, um jabuti ali no organograma, em que você tinha a Marluce como diretora-geral, e você tinha o Schroeder como diretor de jornalismo, e você tinha o Ali Câmio como diretor editorial, e aí sim, ele era diretor editorial mesmo. O Schroeder, muitas vezes, isso eu posso dizer, e está no livro, muitas vezes ele não concordaria com certas coisas que o Ali fez no comando editorial jornalístico da TV Globo. Então, por isso que eu não citei o Schroeder, embora o Schroeder seja um puta profissional de telejornalismo. Não, famoso don't get me wrong, né? Não entenda errado o que eu estou falando. Então, assim, qual foi a característica? O Evandro, foi o processo Evandro, cujo símbolo, por exemplo, era o fato de ter Franklin Martins como uma comentarista político no Jornal Nacional, ao lado também do Arnaldo Jabor. Quer dizer, ele chamou o Franklin para dizer: explica política uma vez por semana para o telespectador do Jornal Nacional. E ponto, entendeu? Uma das primeiras coisas que o Ali fez quando ele finalmente assumiu mesmo e tal, foi tirar os dois comentaristas, tanto o Jabor quanto o Franklin do Jornal Nacional. Aí você vai dizer, mas isso não é deixar de fazer política? Muito pelo contrário. Isso, a leitura que eu faço, também está no livro, é o Ali tomando controle de 100% do conteúdo editorial político, de cobertura política da TV Globo, sem deixar nem aquele espaço semanal para eventualmente o Franklin dar um olhar diferente como ele dava, entendeu? Então, a gestão do Ali, e aí eu quero dizer uma coisa: o primeiro, tem dois erros que as pessoas cometem em relação ao Ali Câmio.
Um primeiro é achar que ele é burro, que ele é inteligentíssimo. E segundo é achar que ele não gosta que ele não é um jornalista bom e tal. Ele é apaixonado pela profissão. O que o Ali é também, eu acho que ele é um jornalista conservador a serviço dos marinhos, entendeu? Quer dizer, que colocou toda a inteligência e a paixão jornalística dele a serviço da causa editorial dos Marinho, especificamente de João Roberto Marinho, que sempre foi o herdeiro político do pai, no sentido, porque o Roberto Irineu sempre foi mais o... Desculpe? Hein? Era o filho preferido também. Isso. O Roberto Irineu foi muito mais o cara de televisão mesmo, que aprendeu a fazer televisão, aprendeu o negócio, tal. E o João Roberto, que ficou muito tempo no Globo, e aí eu acho que a TV Globo pagou, o jornalismo da TV Globo também pagou um certo preço por ter no comando João Roberto e Ali Câmio, que pensavam, e eu acho que até hoje, o Ali agora já saiu da executiva, né? Mas o João Roberto ainda pensa muito como o cara de jornal impresso, sabe? Enquanto o irmão dele, o mais velho, o Roberto Irineu, pensa muito como televisão, entendeu? Então, esse perfil, tanto do Ali quanto do João Roberto, o Ali também é um cara muito de jornal impresso, que não entendia, que demorou para aprender a fazer televisão, telejornalismo. Esse perfil dos dois, muito ligado ao próprio olhar editorial, à própria postura editorial do Globo, conservadora, do jornal O Globo, isso aí foi para o jornal, para o telejornalismo da TV Globo, de uma maneira que eu acho que foi muito ruim. Porque uma coisa é você ter um jornal impresso, identificado ideologicamente, ou com a esquerda, ou com a direita, ou com... Outra coisa é uma televisão, que é outro comportamento, é outra coisa. E nesse ponto, eu acho que foi o grande reconhecendo, eu mostro também no livro isso, inclusive o livro, em todos os episódios que vocês eventualmente citarem aí sobre a cobertura política da TV Globo de 2000 para cá, todos eles estão citados no livro. E em alguns deles eu acho que houve injustiça em relação ao Ali e à cobertura da TV Globo. Em outros, não, eu acho que foi absolutamente correto, foram pertinentes as críticas que foram feitas à conduta dele e da redação da TV Globo, entendeu? Então, é esse tipo de olhar um pouco mais, vamos dizer mais detalhado, que é complicado para as pessoas, entendeu? As pessoas querem um veredicto, entendeu? Então, tentando responder para você, eu acho que foi isso. Então, o que aconteceu? Você teve lá o Armando, você teve o Alberico, você teve o Evandro, que eu acho que foi um projeto incompleto, que se ele vivesse mais, talvez a qualidade do telejornalismo político, tá? Não estou falando os outros, não. As outras áreas da TV Globo evoluíram, cobertura internacional, cobertura tecnológica, cobertura de ciência e por aí vai. Isso aí é inegável. A cobertura, inclusive, dos fatos das grandes tragédias brasileiras, né? Inclusive, tem um episódio que eu conto sobre a Boate Kiss aí do Rio Grande do Sul, como é que foi a cobertura. Tem um episódio só sobre como é que foi o bastidor da cobertura da Globo durante naquele episódio terrível lá da Boate Kiss, entendeu? Então, tirando de lado a cobertura jornalística normal, estou falando de cobertura política. Eu acho que se o projeto do Evandro, se o Evandro não tivesse morrido, talvez o jornalismo da TV Globo não tivesse tido tantos problemas e tantos momentos que eu acho que foram negativos para a emissora depois que ele morreu com o Ali. Isso sem deixar de reconhecer, faço questão de dizer, que o Ali foi aprendendo a fazer jornalismo e, em certos aspectos, às vezes ele acertou bastante. E que a gente pode conversar sobre isso. E errou muito, eu acho, que em outros, entendeu? Acho que é para isso. Essa questão do viés muito fortemente focado na política, ela gerou e continua gerando uma crítica de que na Rede Globo o noticiário é muito Brasília e pouco Brasil. Você concorda com isso? Concordo 150%. Assim, eu que fiz Jornal Nacional durante 4 anos. Eu aprendi a fazer Jornal Nacional. Eu sabia. Isso aí na época do Alberico. Eu sabia
tamanho que uma matéria de política podia ter no Jornal Nacional. Isso depois do fim da ditadura, tá? Não significa... A gente tinha censura só, digamos, patronal, a censura editorial da Globo. Eu trabalhei na Globo ali a partir de 86, então eu não peguei a ditadura. Então, assim, trabalhei mais ou menos 4 anos como um dos editores do Jornal Nacional. Inclusive, eu estava, como eu falei para vocês, na redação no famoso debate, da edição do debate do Collor e do Lula, aquela história de 89 e tal. Mas, em suma, eu posso dizer o seguinte, que a gente sabia que o público, em geral, primeiro, não tem um apetite por jornalismo e político que as pessoas acham lá atualmente, e na época do Ali, achavam que tinha, entendeu? Não tem. A gente sabia, a gente via o Ibope, a gente via o reloginho do Ibope cair quando entrava muita matéria de política, entendeu? Então, quer dizer, isso por quê? Porque eu acho que aí o que acontece? A Globo, de uma hora para outra, ela deixa a omissão dos tempos da ditadura. Tem uma coisa que eu falo que é muito legal, que o Ronan Soares, um dos grandes editores do Jornal Nacional, lá nos primeiros tempos, ele comentou, ele disse o seguinte, na época quando estava começando a abertura e tal, ele falou assim, no trem da abertura, o Jornal Nacional é o último vagão. Ele falava isso. Então, aí eu peguei essa imagem dele e digo o seguinte, na cobertura dos governos petistas, o Jornal Nacional, em vez de ser o último vagão, passou a ser a locomotiva, entendeu? Junto com o resto da grande imprensa, diga-se de passagem. Uma coisa que eu faço questão de mostrar também, José, é que existe uma coisa muito cômoda, que é, inclusive entre os nossos colegas da imprensa, de botar tudo na conta da TV Globo, da imprensa, o comportamento ou omisso, como durante a ditadura, né? Quando que aí as pessoas às vezes ficam vivendo de situações geniais, como a famosa primeira página do Jornal do Brasil de 11 de setembro de 1973, quando o Alberto Dines, de uma forma genial, sabendo que estava proibido dar manchete sobre o golpe no Chile, o que ele fez? Ele botou a notícia na primeira página inteira do JB. Um negócio assim que todo mundo chorou de emoção na época, uma coisa maravilhosa e tal, um momento de reação da imprensa escrita contra a ditadura e tal. Mas os outros 7.000 dias da ditadura, a imprensa escrita ficou fazendo isso todo dia? Não fez. Todo mundo também teve. Aí, quais foram os jornais que realmente fizeram jornalismo e pagando o preço que pagaram? Foi o Corjornal, foi o Opinião, foi o Movimento e foi o Pasquim. O resto, não. Não é que o resto se vendeu, os jornalistas. O resto eram jornalistas que, como eu e como talvez alguns de vocês, quem é jornalista aqui, trabalhou limitado, sabendo que certas coisas não adiantava tentar fazer matéria que não dava, entendeu? Então, quer dizer, existe muito essa coisa cômoda de falar assim, não, a ditadura, a TV Globo foi a responsável. Não, toda a imprensa, não só se sucumbiu à ditadura, a imprensa escrita, como também participou do início, entendeu? Do movimento, apoiou a ditadura, entendeu? O golpe, entendeu? Então, isso que é uma coisa um pouco incômoda das pessoas ouvirem, entendeu? Mas é uma coisa que eu faço questão de colocar no livro também, entendeu? Tá? Mas vamos lá. Eu não sei se eu estou elaborando não, muito. Muito bem. O Carlinhos, eu acho que ainda não conseguiu resolver o problema de microfone, né, Carlinhos? Caso contrário, me diga aí. Agora, o Polidoro queria falar? Ou falo eu antes? Eu sempre quero falar. Eu queria só perguntar para o nosso convidado o seguinte: é verdade que a grande imprensa ela participou do golpe, e tal, mas teve um momento que a Veja e o Estadão desafiaram a censura, desafiaram o regime, explicitando o Estadão com Camões e receitas de bolo na capa, e não eram como nós éramos no jornal, né, um grupo ali na Comendador Coruja, uma casa da Comendador Coruja, não, era um prédio na Marginal, com não sei quantas pessoas, ousando num momento que tinha risco ainda, não tinha a abertura, não tinha cumprido o seu ciclo ainda. Então, eu sempre achei que é importante destacar que houve também reações na grande imprensa, em alguns momentos, que foram corajosos, e não foi só
todo o tempo uma vassalagem, né? Exatamente. Como registro, já várias vezes em outros eventos com características assim de analisar o nosso trabalho, nosso projeto do Cojornal, outros jornais alternativos, e essa coisa, porque a grande empresa, não quero dizer que foi uma grande resistência a todo tempo, mas houve momentos em que correram riscos, e riscos altos, porque poderiam ser quebrados naquele momento. Tá? Mas outra coisa que eu queria perguntar também é o seguinte, a Globo, ela reinou como TV aberta, ainda reina, né? Porque não tem nada parecido. Mas ela não teve muita concorrência, na verdade, né? Tem a história do Time Life, que tinha dinheiro, enfim, que houve uma... A Globo disparou quando houve recurso e contribuição do grupo Time Life e alguns importados e tal. Não, só para encerrar essa... Mas, durante toda essa trajetória, houve algumas alternâncias de tentativa de uma ou de outra rede de acompanhar, de disputar, de fazer novela, e teve uma manchete, enfim. Agora nós estamos numa situação parecida, né? Qual é a concorrência? O SBT está com muita dificuldade crescente, notícias diárias aí de problemas, né? RTV, não sei se existe ainda, a Band com suas limitações históricas, né, de ter não ter nada puxa a audiência da Band a não ser o normal, o jornalismo. E a Record, né, que inclusive está passando por alguns momentos mais difíceis, porque o banco do grupo está... Aliás, parece que o BTG comprou hoje o banco do pastor lá. Mas o SBT também, a Record também não chega, faz um programa lá com o Fantástico para tentar disputar ali com algumas histórias mais complicadas e tal. Mas por que a Globo nunca teve concorrente? Vamos lá. Você falou umas coisas aí que eu faço questão de propor aqui uma reflexão. Primeiro, você falou aí que houve resistência e tal, mas o que eu digo é o seguinte: quantas receitas de bolo foram em 7.000 dias, tá? Que foram os 20 anos da ditadura. Eu não estou desconhecendo o que é imprensa. E tem outra questão importante, Jorge. Uma coisa é o Estadão, a Veja, que ainda que chegasse a 1 milhão de leitores, outra coisa é uma emissora que atingia toda noite 70, 80, 90 milhões de pessoas. Então, a ditadura tinha uma preocupação muitíssimo maior com o que saía na TV Globo, com o que saía em qualquer veículo de imprensa. Então, é isso que você tem que ponderar também. Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte: a mesma observação que você faz em relação, olha, tem que reconhecer que houve resistência. Eu digo o seguinte: tem que reconhecer que houve momentos também na TV Globo em que a TV Globo enfrentou, quer dizer, que os repórteres e os jornalistas da TV Globo fez algo, reportagens limites. Eu vou dar um exemplo meu. Não era ditadura, assim, já não era ditadura, mas é o seguinte: o primeiro Globo Repórter sobre desaparecidos, o primeiro documentário da televisão aberta brasileira sobre desaparecidos políticos foi feito por mim. Eu fui diretor dele. Foi uma investigação do Caco Barcelos sobre presos políticos que foram misturados a indigentes no cemitério de Perus, em São Paulo, nos anos 90. Quer dizer, a ditadura, e descoberto isso nos anos 90. Então, quer dizer, o mesmo tipo de ponderação que você faz peraí, não foi assim. Teve momentos em que eu só coloco para ponderar isso. Primeiro, é o tipo de público, a quantidade de pessoas que a revista e o Estadão, a Veja, o Estadão ou qualquer outro jornal podia alcançar, e você ter um público de 70, 80, 90 milhões de pessoas assistindo um telejornal toda noite. Tá? Então, isso é uma coisa. Em relação à situação de hoje, a grande concorrente é uma multinacional chamada YouTube e uma outra chamada TikTok. O SBT hoje dá menos de 10%. Quer dizer, o SBT e a Record não são mais uma preocupação da TV Globo. Sinceramente, isso está muito mostrado no volume 3 agora.
A Globo está enfrentando agora é o YouTube. Por exemplo, hoje, você olha assim, a medida do Ibope, você tem lá a Globo, a média do, sei lá, do Jornal Nacional ou da novela das 8 foi, sei lá, 22. Aí você tem em segundo o YouTube lá com 14. Aí você tem em Mas não foi terceiro. o que eu falei. O que eu perguntei é assim, por que que não houve concorrentes da Globo na TV aberta? Por que que esses Mano, canais, eles, ao não, longo desse tempo, foi por causa da Time Life, foi porque não, tinha dinheiro, porque tinha ah, um não, padrão de qualidade, não, porque o Walter Clark era competente, porque o Boni era competente. O que que é, houve? O que que se explica isso? lamentavelmente, você não, eu estou vendo que você não leu o livro, porque boa parte do início do volume 1, eu tento mostrar o seguinte. Primeiro, a TV Globo levou 5 anos para chegar à liderança. 5 anos. E quando ela chegou à liderança, a Time Life estava louco para sair, o Roberto Marinho estava pedindo dinheiro emprestado para pagar a Time Life. A grade da TV Globo, no início, a TV Globo ficou, a TV Globo do Rio, aqui do Rio, ficou um tempão em quinto, quarto lugar. A Tupi é aquela líder de audiência. Então, essa história de que foi o dinheiro, é assim, que foi o dinheiro do Time Life, eles botaram dinheiro, sim, e foi um impulso inicial, mas isso não explica. E você disse aí, é verdade, foram os publicitários, sim, foi Walter Clark, Boni, que revolucionaram o mercado publicitário brasileiro. Eles tiraram todo o dinheiro que ia para as revistas e jornais e começaram a canalizar para a televisão. Antigamente, você vai se lembrar, pela sua idade, do tipo de anunciante que tinha nos jornais e nas revistas semanais. Isso tudo começou a canalizar. Você olha a curva de investimento publicitário nos anos 60, 70, ela estava assim. No começo estava a Globo, desculpe, estava a mídia impressa aqui em cima e a televisão aqui. Foi um X, assim, foi um X. Por quê? Porque o profissionalismo e a televisão também era uma novidade, como a internet é hoje. Era irreversível. A televisão arrombou o espaço que era do rádio, do jornal e da mídia impressa, entendeu? Ela foi arrumando, assim como agora a internet está arrombando um espaço que era só da TV aberta, do rádio e da mídia impressa. Entendeu? Então, quer dizer, então, assim, aí você fala assim, por que a TV Globo só teve... Não, a TV Globo, a partir do final dos anos 90, eu também mostro no livro, a novela Pantanal foi uma grande ameaça. A TV Globo, a primeira década do século, agora desse século, nos anos 2000, 2010, um tal de Ratinho foi um pesadelo para a TV Globo. É até hoje, quer dizer, foi até há pouco tempo atrás. Fez a TV Globo mudar completamente o perfil dela, contratar a Maria Braga, Luciano Huck, tirar da concorrência todas essas pessoas para tentar enfrentar com uma programação mais popular o Ratinho, que estava arrebentando. Criou o Linha Direta, do qual eu fui, inclusive, fui redator final do Linha Direta. Depois que eu saí do jornalismo, eu fui demitido. E aí trabalhei um tempo e participei dos primeiros 20 programas da Linha Direta. Foi o quê? Foi uma tentativa da TV Globo de tentar conter o aumento da audiência do Ratinho na Record e depois no SBT. Então, quer dizer, não tem essa de que foi porque só a Globo... Não, outra coisa, a Manchete não deu certo porque ela foi uma TV que o Adolfo Bloch quis fazer para a classe A. E não existe televisão aberta só para a classe A. Todo mundo fala, a Manchete era muito bem feita e tal, só que a gente não segura. Televisão é Scania, não é Volkswagen. Não adianta, você tem que fazer uma coisa que seja abrangente, tem que ser uma coisa que pegue muita gente, senão ela não é viável economicamente. Então, quer dizer, agora, é um absurdo, me desculpe, sugerir que foi o dinheiro do Time Life. Não foi agora. Tinha lá o Roberto Marinho, que você entregou para dois caras que tinham menos de 30 anos, o Walter Clark e o Boni, e falou, façam aí o que vocês acham que tem que fazer. E foi o que foi. A revolução das novelas não foi nada de jornalismo. Jornalismo, como eu falei agora há pouco, era raquítico durante a ditadura, não podia fazer nada. Fora raquítico, e também raquítico em termos de capacidade tecnológica de chegar nos lugares, era filme, era muito complicado, tinha que revelar, não tinha instantaneidade
do videocassete, que você filme e já exibe. Agora, qual foi a revolução da TV Globo? Foram as novelas. A Globo fez a novela, pegou o Boni pegou que o Beto, o Braulio Pedroso fez na Tupi com o Beto Rockefeller, falou, é por aí. E aí esperou a Beto Rockefeller dar embarrigada na audiência e começou a fazer a novela igual ao Braulio estava fazendo. E criou a telenovela brasileira, que eu diria o seguinte, é a maior contribuição da TV Globo para a história da TV mundial. Não é jornalismo, não é nada, é a TV, é novela, são as telenovelas. Entendeu? Não. Então, a explicação para a TV Globo ter crescido chama-se telenovela. Telenovela. E outra coisa, uma gestão inteligente da área comercial. Entendeu? Então, eu acho. E outra coisa, a TV Globo, nesses últimos anos, tirando a Bandeirantes, foi a única emissora sustentada por anúncio, por publicidade. A Record não tem problema nenhum de caixa, ela tem a Igreja Universal. Isso, nem os bispos negam isso. Tá? Então, ela pode dar traço no Ibope, se ela quiser botar um programa no ar, ela pode, porque ela pega dinheiro lá dos fiéis e bota na empresa, na emissora. E o SBT sempre teve o baú da felicidade. Sempre teve. Nunca teve. Você acha que o Ratinho vai comprar o SBT e vai tocar o SBT? Não, desculpe, assim, eu sou completamente ignorante em relação à concorrência da TV Globo. Não tenho a menor ideia disso, tá? Mas eu acho o seguinte: a situação, a Globo teve um profissionalismo que nenhuma e uma questão importante. A grande concorrente estava afundando como um Titanic, que era a Tupi, que era a brigalhada dos sócios do Diário dos Associados, do grupo do Chateaubriand, todo mundo se engalfinhando, não pagava, fazendo absurdos de termos de gestão, perdendo audiência, sucumbindo, assim, naufragando, enquanto a TV Globo estava lá se organizando, quer dizer, ainda teve essa vantagem. A Tupi não estava forte na época, ela estava caindo, ela estava afundando quando a TV Globo surgiu, entendeu? Então, são muitas coisas que explicam o sucesso da TV Globo, entendeu? Time Life é assim, é uma espécie de ignição, assim, uma chave que virou lá e deu um dinheiro para ela, assim, não é porque estava todo mundo devendo dinheiro, as todas estavam devendo. Ernesto, você falou uma coisa muitíssimo importante. O concorrente da TV Globo hoje está na mídia, no ambiente digital. E aí o teu volume 3, que se chama Metamorfose, que está sendo lançado agora no final do mês, eu vou ler a resenha aqui que eu encontrei na Amazon, tá, Ernesto? Diz que Metamorfose abrange o período entre o final do século XX e o início da década de 2020, época em que a Globo se viu obrigada a promover mudanças profundas em todas as suas áreas, da tecnologia ao conteúdo, para manter a liderança num cenário de transformações radicais impostas pela internet, pelas redes sociais e pelas novas plataformas de informação e entretenimento. Vamos falar sobre isso? Não, bom, e agradeço a sua pergunta, porque o que aconteceu com a TV Globo? Exatamente isso que eu estou dizendo, na parte final do volume 3, eu mostro assim, teve um momento ali em 2018 que os marinhos foram convencidos, pagaram uma consultoria para a multinacional, a Century, para ver qual rumo que a emissora tinha que tomar diante do crescimento da internet, não sei o que, estava começando lá o streaming, Netflix e tal. E aí essa consultoria falou assim, olha, vocês têm que... Esse negócio de TV aberta é um negócio que está acabando. Vocês têm que investir na distribuição de conteúdo. Tá? É o que está acontecendo no streaming. Então, o que a TV Globo resolveu fazer? Acredite se quiser, isso está mostrado no terço final do volume 3, que é o seguinte: os marinhos resolveram abandonar a TV aberta do ponto de vista de investimento. Tá? De um ano para outro, eles deixaram... Eles, em vez de pegar os 12 bilhões que eles tinham para reinvestir, eles resolveram quase nada, botar quase nada na TV aberta
e resolveram investir no chamado, no nosso conhecido Globoplay, que está completando 10 anos agora e ainda não deu lucro. Tá? Essa que é a questão. Mas só que os marinhos fizeram isso em 2018. Aí o que aconteceu? Houve um sucateamento do Projac, aí foi, vocês devem se lembrar de começou um monte de gente importante da TV Globo ser mandada embora, atores famosos, gente importante, jornalista, enxuga aqui, enxuga ali, demite aqui, demite ali, né? Foi um enxugamento violentíssimo nesse período de 18 até por aí 22, mas aí teve a pandemia que piorou mais a situação ainda, né? Então, o que está acontecendo agora, né, de 24 e 25, que eu mostro no volume 3? Os marinhos resolveram dar um cavalo de pau de novo. Eles fazendo, nós vamos investir no que a gente sabe fazer, que é conteúdo para os brasileiros, que a gente sabe como ninguém. A gente faz novela, tem jornalismo, tem esporte, tem tudo. Isso que a gente faz, isso aí não importa se a gente está distribuindo ou não. A gente vai continuar tendo o Globoplay, que vai ser uma espécie de clone digital da Globo, tá? Mas desde meados do ano passado já mudou o sinal. E qual um dos indícios importantíssimos desse sinal foi a demissão. Não se fala demissão porque não é o caso, mas assim, foi o final da gestão do Jorge Nóbrega, que era o executivo, vice-presidente executivo do Grupo Globo, que estava levando essa questão do streaming da Globo investir e ser uma MediaTek, né? Esse cara o mandato dele foi encerrado, ele inclusive saiu do conselho administrativo do Grupo Globo, e quem foi chamado de volta? Carlos Henrique Schroeder, que hoje é um dos conselheiros e atualmente, é o que eu mostro no final do livro, ele teve a incumbência dos três irmãos mais velhos, do João Roberto, do Roberto Irineu e do Zé Roberto, de trazer a Globo de volta para o que ela sabe fazer. Sem abandonar o Globoplay, mas assim, vamos investir no que a gente faz, nós vamos enfrentar o nosso grande inimigo, é o chamado o algoritmo, ou seja, a gente vai fazer comunicação de massa, que é o que a gente sabe fazer. Quem faz algoritmo é o streaming, quem faz algoritmo é o YouTube, quem faz algoritmo é o TikTok. Nós sabemos, isso é o raciocínio deles, tá? Nós fazemos o quê? Nós fazemos novela que milhões de brasileiros gostam, nós temos futebol brasileiro, Copa do Mundo, que milhões de brasileiros gostam, nós temos jornalismo que todo mundo ainda assiste e tal. Então, nosso negócio é esse, conteúdo, e não a distribuição desse conteúdo, que durante 6 anos foi a prioridade do grupo e foi muito mal, e deu tudo errado, entendeu? Então, eu acho que eu estou tentando... Então, quer dizer, isso aí mostra o exemplo disso. Qual foi o período mais problemático da TV Globo, das novelas da Globo? Que o que é crucial na TV Globo, vamos combinar aqui o seguinte, é novela, tá? É a novela que tem que dar certo para a TV Globo. Tudo bem, você tem um Big Brother, que é um absurdo em termos de faturamento, mas é um programa e também é uma temporada. O que segura a TV Globo são as novelas, entendeu? Então, quer dizer, e qual foi o período mais pobre, mais problemático da Globo de novela? Foi exatamente o período entre 2018 e 2022, que foi esse período em que o Projac, por incrível que pareça, ficou abandonado praticamente em termos de verba, de investimento e tal. Entendeu? Agora não, agora mudou. Agora a prioridade é... Então, eu botei o ponto final no volume 3 da trilogia nesse momento. Assim, ó. Tem um cara que voltou, o alemão, que é o Schroeder, voltou, ele tem uma função importante no conselho de orientar TV Globo, esporte, tudo. De certa maneira, o que talvez aconteça, que eu sugiro no livro, é que a Globo volte a ter a estrutura que ela tinha no tempo dos diretores todo-poderosos, como o Boni, como a Maluce foi, como o Schroeder foi. Então, o Schroeder, não que ele esteja voltando para ser ele o novo, mas ele está voltando para
ajudar a Globo a voltar a ter o quê? Uma pessoa lá, um puta CEO lá, como era no caso do Boni do Walter Crack lá atrás, do Boni, da Marluce e do Schroeder, entendeu? Alguém para mandar em todas as áreas voltadas para o conteúdo. Isso é isso que eu tento mostrar. Não é que eu tento mostrar, não é uma elucubração minha. Eu mostro fatos que estão acontecendo que indicam isso. Mas e a Globo, nesse diapasão aí, a Globo está produzindo novelas à la TikTok para o celular. Não é assim? Mas isso aí é uma experiência ainda. Vamos ver o que vai dar isso. Porque, e perto dos chineses, por exemplo, que fazem milhares por dia, por mês, é uma experiência ainda. Mas ainda é um novelão, ainda é a novela das 8, lá das 8h30, não é esse é a preocupação estratégica da Globo, as novelas, o famoso sanduíche, né? Antes do Jornal Nacional e depois do Jornal Nacional. E, claro, a questão dos direitos esportivos, que hoje ficou muito difícil, porque hoje os donos dos direitos têm muito mais poder de barganha, então é por isso que você fica doido, você querendo ver o seu time, você não sabe onde está passando o jogo do seu time. Antigamente, você sabia que era Globo, então Bandeirantes. Hoje não, hoje é uma loucura. Você tem que ver, você tem que perguntar no Google onde está passando o jogo do meu Fluminense, por exemplo, entendeu? Então, essa questão dos direitos. A Globo, por exemplo, voltou a comprar a Fórmula 1, foi uma grande mancada dela, deixar a Fórmula 1 ir para a Bandeirantes. Então, tem movimentos que a TV Globo está fazendo, justamente no sentido de, olha, nosso negócio é esse, nosso concorrente é o YouTube, e nossa diferença em relação ao YouTube, ao TikTok, é que a gente faz comunicação de massa. E o TikTok e o YouTube faz assim, para você. Eu para você. É o famoso B2C. Posso fazer uma pergunta, Vieira? Bem atual. Faça. O locutor da Globo comunicou hoje, acho que hoje, que não vai, que vai ter que se tratar, não vai para a Copa. O Galvão Bueno mandou uma mensagem muito carinhosa e muito efusiva para ele e tal. Você acha que a Globo vai contratar o Galvão Bueno para a Copa? Pensei nisso, eu não sei se vai não, sabia? Porque quem é que vai transmitir a Copa pela Globo? Não, mas aí que tá, eu não sei se... Não sei, pode ser que contrate assim, só para a Copa, pode ser isso. Tem até talvez tenha até um efeito, vamos dizer, até afetivo, aí, olha, estou voltando porque o nosso Luiz Roberto está... Essa questão da mensagem do Galvão é que eu achei muito em cima meio que combinada. Não está combinado, não. É esse tipo de coisa que eu acho que eu sugiro que a gente tome cuidado. Assim. Eles se dão bem, sabe o que é? O Galvão divide sempre opiniões. Eu conheci o Galvão quando ele não achava que ele era como ele fala assim, um criador de emoções. Né? Eu não sou jornalista, eu sou um criador de emoções. Então conheço o Galvão das duas épocas. Entendeu? Então, mas assim, pode ser. Agora, se for contratado, eu acho que vai ser nesse formato, nesse formato assim, ó, eu estou vindo, estou voltando só para essa Copa, porque o nosso querido Luiz Roberto está se recuperando. Então, se acontecer, vai ser por aí. Não é o seguinte, voltou o Galvão, vai ser ele. Eu acho que não. Sim, Ernesto, o Carlinhos Miller, que infelizmente ele está estreando no nosso grupo hoje, tá? Infelizmente estava com esse problema de microfone, ele pediu para eu fazer a seguinte pergunta que ele faria. É sobre a relação da Globo com a área das finanças. Antes com os árabes no ABC Roma e agora com o Nubank e o Vorcaro. Você chega a abordar essa situação também no livro? Não tenho nenhuma informação sobre isso. Em relação ao ABC, lá de trás, foi uma época em que o grupo, as chamadas organizações da Globo, foi a época que eles tinham vários negócios e chegou ali nos anos 90 ali, começou a ficar perto do vermelho o grupo. Uma zona total, uma desconexão entre as várias empresas do grupo e tal, e os irmãos resolveram vender muita coisa e concentrar mais na área
de comunicação mesmo. Então, eu não creio que eles tenham qualquer participação mais em qualquer instituição financeira. E eu acho que essa coisa do Nubank, Nubank é um patrocinador lá do Jornal Nacional, assim, não tem nenhuma informação de que existe a sociedade, né? E muito menos do Vorkara. O Vorkara nem sabia quem era Vorkara até 5 meses atrás, né? E duvido que alguém soubesse que era esse tal de Banco Ô, Master. Né? Então, Ernesto, ah, como é que tá? Tudo bem? Não, anda, tudo nessa linha aí, tudo bem. Eu quero lembrar que foi uma época até que eu acompanhei mais ou menos próximo. Tu fala no teu livro, ainda não tive oportunidade de ler, mas nessa passagem de século, que foi a quebra, digamos assim, da TV Globo. bem. Como é que foi esse episódio aí, né? Até eu Ah, falasse do Jorge Nóbrega, é o cara. Enfim, que eles também tiveram que vender bastante coisa, mas foi um aspecto que foi no final do governo Fernando Henrique, onde, né, aparentemente havia uma lua de mel, né? A Globo estava quebrada, é isso? isso. Não. Que bom que você lembrou, Lanzetta, porque isso uma das cerejas do bolo do volume 3. É o seguinte, eu tenho um bastidor todo. Para vocês terem uma ideia, na manhã seguinte à vitória do Lula, em 2002, um diretor, vice-presidente do corporativo do Grupo Globo, chamado Evandro Guimarães, não é Evandro Carlos de Andrade, não, procurou o Palocci no hotel em São Paulo e falou assim: eu estou aqui em nome dos Marinhos para dizer que a gente vai pedir concordata hoje na justiça em Nova York. E aí tem toda uma história sobre inclusive uma coisa que as pessoas, pô, será que foi isso? Mas enfim, olha o que estava acontecendo. Inclusive eu conto no livro também um episódio acontecido em agosto de 2002, quando o Otávio Floresbal, que era o diretor superintendente comercial da TV Globo, foi almoçar com o presidente do grupo Ambev, Amin Rodrigues, acho que é isso. E ele, o Vili, e ele pediu, ele falou, pessoal, a gente está com um problema. A Globo não tinha como pagar os funcionários no final do mês de agosto de 2002. Acreditem se quiser. Então ele estava pedindo, ele pediu para o cara do Ambev antecipar uma das cotas de cobertura, de patrocínio do futebol. Você sabe como é que é? Aquelas cotas, né? Futebol, oferecimento, vivo, né? A Ambev, com uma das bebidas da Ambev, que eu não sei qual é, já era dona da cota. Ela ia renovar em outubro. Então, aí o Otávio Floresbal chegou nesse jantar no restaurante lá de São Paulo, um restaurante fino, falou: a gente está pedindo para você ver se você pode adiantar para nós a cota de 150 milhões. Aí o cara falou para eles assim: não vou adiantar não, que vocês vão quebrar. E aí não vou contar o resto não, que você vai ter que ler para ver, mas enfim. Aí tem um desdobramento disso tudo, entendeu? Eles voltando para a TV Globo, procuraram o Itaú, aí o Itaú adiantou, então aí tem toda essa história. Isso é para dar uma ideia de que naquele segundo semestre de 2002, o Grupo Globo estava indo para o buraco, acreditem se quiser ou não. Não por causa da TV Globo, galera. A TV Globo sempre foi a galinha de ovos de ouro da TV Globo, do Grupo Globo. Ela por causa da fatídica Globopar, a holding que ela criou para fazer cabo no Brasil todo. Vocês se lembram disso? O Brasil foi todo rasgado por cabo para net, né? Então, quer dizer, esse dinheiro, com a valorização, com a hipervalorização do dólar na época, a dívida da Globo passou de uma hora para outra para 12 bilhões de dólares. 12, não estou lembrando. Era bilhões. E aí eles chegaram à conclusão, não, aí chegou o seguinte, vai ter que pedir uma espécie de concordata. E em Nova York, por quê? Porque 90% dos credores da TV Globo eram bancos sediados em Nova York. Então, por isso que o pedido de concordata seria, e foi feito, na Justiça de Nova York. Mas qual o detalhe aí dessa história?
que acontecia? Tecnicamente, de acordo com os contratos todos e todas as obrigações da TV Globo, do Grupo Globo naquele momento, da holding naquele momento, a Globo seria obrigada a pedir a concordata em Nova York em pleno segundo turno da eleição. Tá? Segundo turno entre quem? Entre Lula e Serra. Lembram? Aí o que aconteceu? A Globo tomou a iniciativa de procurar a justiça e pedir autorização, em função das circunstâncias políticas do Brasil, de pedir a concordata no primeiro dia, imediatamente depois do resultado da eleição. Por quê? Porque a Globo, imaginem vocês, a Globo quebrando no meio do segundo turno. Qual seria o argumento, né, da campanha do Serra? Tá vendo? Até a TV Globo está quebrando com a possibilidade da vitória do Lula, entendeu? Então, esse episódio marca o início de uma que eu chamei de lua de mel da Globo com o governo do PT, com o primeiro governo Lula. Lula de mel. Lula de mel, cujo noivo foi o Palocci, até ele cair em desgraça. Entendeu? Então eu mostro que houve uma aproximação. Por exemplo, o João Roberto Marinho deu palpite naquela famosa carta aos brasileiros que o Lula fez. Aquela carta, o Palocci não que submeteu, mas mostrou a carta para o João Roberto, para ver o que o João Roberto tinha a dizer sobre aquilo, se aquilo atendia às preocupações do empresariado brasileiro. Entendeu? Então, quer dizer, isso tudo está sendo contado no livro em detalhes, com gente falando, com episódios contados, não é nenhuma ilação, não. E qual volume? É no último agora. É no último volume, Polidoro. Eu vou começar lendo pelo terceiro volume, viu? Volume 3, E aí tem tudo, assim, aí tem aquela famosa história do BNDES, os empréstimos que a TV Globo teve do BNDES, que muita gente associou o fato de o Lula ter feito um acordo com os Marinho, e aí eu mostro o que aconteceu. Tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a dívida da Globo, outra coisa é o empréstimo do BNDES para todas as emissoras de televisão. Quer dizer, quem quiser saber o que aconteceu nesse período de verdade, modéstia à parte, e eu não acho que eu seja o dono da verdade, mas o que eu escrevo eu ouso dizer que é verdadeiro, em função do que eu apurei, não é tudo, mas é o que eu apurei, vai ver que houve um período, nessa lua de mel, houve um período que talvez a TV Globo não fez certas coisas que poderia fazer. Desculpe. Talvez o governo Lula não fez certas coisas que poderia fazer, em função dessa aproximação que houve e cujo como é que chama aquele anjinho? O anjinho aqui do namoro, esqueci o nome. Cupido. Né? Foi o Palocci. Isso para muita raiva e muita oposição dentro do PT, dentro do próprio governo do PT, dentro do governo Lula. Então tem isso. Quer dizer que, por ironia, a Globo quebrou no governo Fernando Henrique. Né? E quem salvou foi o PT. Né? Essa história não está contada em nenhum lugar. Né? Isso aí é fantástico. Isso aí não tem. Vamos começar a ler pelo terceiro volume. Né? Ernesto, diga. Melhor momento. Polidoro, Ernesto, nós estamos nos aproximando perigosamente do final do nosso tempo. Mas falamos sobre Lula e Rede Globo. E o relacionamento Bolsonaro-Rede Globo nos 4 trepidantes anos do governo Bolsonaro? Você chega nele também? Sim, claro. E tem muita coisa, tem coisas interessantes, assim. Inclusive, eu descrevo o dia em que o Bolsonaro foi recebido por João Roberto com o Paulo Guedes. E nesse dia, o Paulo Guedes, evidentemente, falou 90% do tempo, que o Bolsonaro não sabe falar porra nenhuma, né? Quer dizer,
E aí, no final, o Bolsonaro chegou, fez aquela coisa, pediu, e aí, você vai dar apoio para a gente? Você vai apoiar a gente? Aí o João Roberto falou, olha, a gente está nos nossos documentos, a gente não apoia ninguém, quer dizer, levou um chega para lá no começo ali. E aí, a partir daí, o Bolsonaro fez de uma ameaça de acabar com a concessão da TV Globo, uma das plataformas de campanha dele. É só lembrar como é que ele falou que queria acabar com a mamata da TV Globo e tal, tal, tal. E até no começo do governo tentou diminuir a verba. E aí entra outra lenda sobre a TV Globo, como se a TV Globo precisasse, assim, dramaticamente de verba oficial. As pessoas não conseguem acreditar. A TV Globo nunca chegou a mais de 5% do faturamento da TV Globo. Tudo que ela recebeu de publicidade estatal, as pessoas não acreditam nisso. Eu já ouvi números, ouvi balanços, eu vi diretores da área comercial ao longo dos anos afirmando isso. As pessoas não conseguem acreditar que a TV Globo nunca chegou a 10%, 10% nem pensar, 10% do faturamento da Globo, e não estou falando só de verba de presidência da República, não, de estatal, de Petrobras, de Correio, de tudo. As pessoas não acreditam, entendeu? Então a Globo nunca. Então é por isso que também as ameaças do Bolsonaro. Agora, o que, digamos, precipitou de vez, e aí nesse ponto também mostra uma coisa até dramática, assim, foi a pandemia, né? O comportamento da pandemia e a maneira como a TV Globo se comportou, a ponto do Bolsonaro um dia mandar aquele Pazuello, aquele maluco marciano, adiar a informação sobre o número de mortes da pandemia para não pegar o horário do Jornal Nacional. Aí o Jornal Nacional deu um plantão no meio da novela, quando saiu o número, foi um tiro pela culatra, entendeu? O Bolsonaro um dia falou assim, a TV Globo não vai ter mais o público dela, porque não vai ter esse tipo... Então, quer dizer, aquele comportamento criminoso, assim, não tem adjetivo, né? Convenhamos, o comportamento do Bolsonaro durante o governo dele e na pandemia, isso aí, a implicância que ele tinha com a TV Globo, o que ele só aguçou. Você vê todos os profissionais da TV Globo que eu cito no livro dizendo que foi o pior período para trabalhar, para cobrir governo, porque não tinha nem conversa com secretaria com o SECOM, essas coisas. Era uma coisa... Tinha aquele cercadinho odioso, aquela coisa que ficava o Bolsonaro agredindo, e aqueles bolsonaristas lá agredindo os repórteres, até um dia que eles resolveram sair e criaram o histórico consórcio, vocês se lembram? O histórico de consórcio de veículos, TV Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Valor e mais outros jornais que passaram a apurar juntos e dar o número da pandemia sem precisar do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, foi qual é o quadro hoje? O quadro hoje é que a TV Globo é odiada tanto à direita quanto à esquerda. Entendeu? Essa que é a verdade. Você tem do lado à direita o ódio mais ligado a comportamento, aquela coisa dos evangélicos, achando que a TV Globo é um bando de degenerado e tal, né? E você tem do lado da esquerda, às vezes com muito mais razão, aliás, sem comparação com a direita, mas assim, a esquerda baseada nos grandes erros que eu acho que a Globo cometeu na cobertura dos governos do PT, tem esse sentimento de hostilidade e de desconfiança que é perto do insanável para mim. Né? E que, mais uma vez, um episódio, para vocês terem uma ideia, sabe quantas pessoas assistiram o PowerPoint da Andréa Sadi? 50 mil. 50 mil. Algumas horas depois, tinha 500 mil posts sobre esse PowerPoint. Vocês verem a força dessa imagem, desse sentimento que existe na esquerda em relação à TV Globo. Isso é um dado da TV Globo, tá? Isso que eu citei, que eu cito no livro. Foram 50 mil
Porque a gente tem uma tendência de achar que a Globo News, desculpa assim, é um cisco perto da audiência da Globona. É um cisco. A audiência da Globo é 1000 vezes, literalmente, maior. Entendeu? Então e aí que eu acho, tentando responder a pergunta que me fez, eu não lembro quem, acho que foi o Eugênio lá no começo, mais uma questão seguinte. Começaram, antes eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, nunca tive. Tá? Então, eu fico sabendo disso por terceiros. Mas eu sei que há toda uma conversa aí sobre que a Globo já está preparando a oposição ao Lula para apoiar o Bolsonaro. Agora, eu pergunto para vocês, seria um PowerPoint que durou alguns minutos, no meio de um programa assistido por 50 mil pessoas, botando lá o Lula, lá, aquela loucura de botar o Lula junto, seria isso o início da campanha da Globo contra o Lula? Pelo amor de Deus, gente. O início da campanha da Globo contra o Lula foi o que o Ali fez em 2006, entendeu? Botar aquele caravana JN no ar, sabe? Misturar a cobertura do mensalão com a cobertura da campanha política. Isso é fazer campanha. Isso sim foi campanha. Isso sim foi campanha. Campanha explícita. Transformar o Jornal Nacional, que normalmente tinha e tem ainda 30, 40 minutos de duração, em jornal de 1 hora e 10 minutos, nos quais 40 minutos eram porrada de cobertura do mensalão. Isso é fazer campanha contra o Lula. E não essa bostinha desse negócio aí de uma coisa errada, uma cagada da editora lá que botou o negócio. Aí fica todo mundo já construindo. Mas eu não estou reclamando disso, tá, Eugênio? Estou dizendo que isso é mais um sintoma de como os ânimos são carregados contra a TV Globo. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu diria para vocês o seguinte: isso é uma coisa que nem está no livro. Um sintoma importante que eu acho que talvez. Eu, como um cara que sempre gostei de televisão, trabalhei lá e fiquei muito mais íntimo de tudo que acontece na TV Globo nesses 7 anos que eu trabalhei no livro, eu fiquei até animado com a informação que eu tive de que nessa campanha não vai ter mais a entrevista de presidenciável dentro do Jornal Nacional. Tá? Isso, para mim, é um bom sintoma. Por que eu digo isso? Deixa o Jornal Nacional lá do tamanho dele normal, com as notícias do dia, sabe? Deixa lá o que foi que aconteceu na Internacional, na área na cidade, tragédia, não sei o quê, tal. Deixa ali. E bota lá também o dia dos candidatos lá cronometrado, cada um, quando é que foi, onde discussou e tal. E depois faz o debate e a entrevista dos candidatos num horário nobre, claro, mas fora do Jornal Nacional. Eu acho isso um sintoma positivo em relação a tudo que aconteceu até agora, desde que o PT entrou no poder. Foi uma espécie de invasão do jornalismo político no script do Jornal Nacional por razões políticas, editoriais, entendeu? Assim, vamos... E outra coisa que também que as pessoas... que eu também tento mostrar assim, não adiantava você querer brigar com a TV Globo no sentido, tá errado, mentiu. Não. É o tamanho da cobertura que era quase criminoso, entendeu? Assim, então, você pegava aquela campanha, aquele programa do JN do Ar, por exemplo, aí você entrava lá com o Bial lá na cidade e tal, aí depois vinha com a cobertura do mensalão e tal. Aí, quando você puxa o zoom para trás, assim, você fala, nossa senhora, o jornal foi todo fazendo o quê? Ligando o nome, ou seja, desculpe, ligando o problema, o nome à pessoa, como a gente fala, né? Ligando o nome, que é os problemas brasileiros, à pessoa que estava no Palácio do Planalto, que era o Lula. Entendeu? Que, no fundo, era isso. Então, E aí tem uma grande diferença. Agora, depois de fazer essas campanhas, aquela do Brasil que eu quero, lembra dessa campanha? Um absurdo fazer uma campanha daquela, porque você não... Diferentemente de uma pesquisa do Ibope ou do Datafolha, em que você fala assim, essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha, ouviu não sei quantas pessoas e tal, e tem lá a chancela, ou do Datafolha, ou de qualquer que for o instituto. A Globo resolveu pedir para os brasileiros mandar, lembra? Mandar vídeos. O que né? Celular.
Só que eles, segundo a emissora, foram mais de 50 mil vídeos, mas quem escolheu esses vídeos? Quem escolheu os problemas que foram eleitos para entrar nos jornais? Eu jamais faria isso. Você não pode fazer isso, entendeu? Então, quer dizer, isso é cobertura enviesada, é cobertura adversária, que eu chamo, do PT, ao PT, né? Então, é o seguinte, tentando resumir para você, é o seguinte, a Globo chegou aos 60 anos dela fazendo história e no jornalismo não conseguiu resolver esse velho problema com Lula e com o PT. E por quê? Para terminar, porque Lula, e principalmente mais o PT do que o Lula, significa uma ameaça para três coisas que são inegociáveis para os marinhos. A saber, liberdade de imprensa ou de informação. Segundo, não existência de legislação restritiva à publicidade, que é a fonte de recurso deles. E taxação na área do mercado de radiodifusão. São essas as três áreas em que a TV Globo considera estratégicas para ela e vai bater em qualquer governo que mexer nisso. Entendeu? Foi por isso que aquela história do Conselho Federal de Comunicação foi porrada em cima. Por quê? Porque está mexendo com liberdade de expressão, a receita da empresa, os impostos que ela paga. É isso só, sabe? É muito pragmático, é muito capitalista, no sentido assim, ó, nossa empresa só sobrevive se não tiver problema nessas três áreas. E o Lula, e mais o PT do que o Lula, eu acho, sempre significou uma certa ameaça para isso, entendeu? E aí toda essa hostilidade mútua que sempre existiu, entendeu? Ernesto, é empolgante ver o entusiasmo como tu falas desta obra que tu criaste, essa trilogia sobre a Rede Globo. 7 anos, eu imagino. 7 anos de trabalho e que, na verdade, conta certamente boa parte da história do Brasil. Né? 60 anos de um veículo de comunicação com a repercussão, a importância que a Rede Globo teve ao longo desse tempo todo, fazem muita parte da história do Brasil. E para terminar, com certeza. A gente gostaria de ir longe, tá? Mas, eventualmente... Última pergunta, Vieira. Permite? Última e rápida uma pergunta? Uma breve pergunta do Márcio. Ernesto, quem é o marinho mais poderoso hoje? Roberto Irineu e João Roberto ainda mandam ou já está sendo preparado uma terceira geração marinho? Não. Os 3 irmãos são os votantes. No Conselho Legislativo do Grupo Globo, eles são os únicos que têm votos decisivos, assim, votos qualitativos, vamos dizer. Os outros integrantes, 2 sobrinhos, que é o Roberto Marinho Neto, que é o filho do Roberto Irineu, e o Paulo Marinho, que é o filho do Zé Roberto, que é o atual CEO da Globo, da TV Globo, mais o Schroeder, mais o Pessegueiro, mais 3 pessoas que eu não estou lembrando o nome agora. Os outros integrantes do Conselho não têm poder de voto no sentido de dar a palavra final. São ainda os 3, e eles têm uma coisa que uma vez o João Roberto falou. Eu perguntei para ele como é aquela questão da sucessão, então ele falou assim: aqui não tem succession. Ele se referindo tanto à série quanto ao próprio o magnata australiano, que eu esqueci o nome agora. O Burda. Exatamente. E eles, assim, eu devo dizer o seguinte: eles têm uma união que é impressionante. Eles têm um acordo, assim, havendo divergência, vale o 2-1, que é sempre 3, né? Mas aí eu perguntei para o João Roberto: já houve algum momento em que teve 2-1? Ele falou: nunca, a gente sempre concordou muito e tal. Isso ele falou, ele pode estar mentindo. 1-1, nem pensar. Hein? 1-1, nem pensar. 1-1 o quê? 1-1. Isso. 1-1, não. Nem pensar. Mas, assim, são eles que mandam ainda, e ele disse que é coisa para os netos e bisnetos e tal, e que o máximo que pode acontecer é se o mercado abrir, eles terem sócios minoritários, mas nunca perder o controle da empresa. Isso que ele falou para mim.
Os dois mandam muito. O João Roberto é mais editorial, é mais institucional, e o Roberto Irineu, embora já esteja com 78 anos, foi ele que, inclusive, reagiu aí, eu conto isso, aquele absurdo de merchandising na Vale Tudo e tal, eu conto esse episódio. Ele é mais da gestão do negócio de televisão e o João Roberto é o mais político / institucional. Depois que eles devem ter um acordo lá de ver como é que são, assim, quando os três se forem, mas aí sim, deve ser a segunda geração dos... Se um dia eles faltarem, se um dia faltarem. Como pai. Boa essa, Polidoro. Boa essa. Ernesto, cara, muitíssimo obrigado por mais essa belíssima conversa que nós tivemos hoje contigo. E foi a segunda. Como tu escreveste uma trilogia, nós voltaremos para uma terceira conversa contigo em algum momento. Tá? Se surgir um novo PowerPoint ou coisa do gênero, voltaremos a conversar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Um abração para o meu querido Lanzetta aí também, especial, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau.